Vamos hoje falar sobre o tema que está na tela, quando Cristo é suficiente. Abra sua Bíblia e vamos ler mais uma vez o texto. Filipenses 3, do 7 ao 11. Você achou o texto? Então, vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Diz o texto, Filipenses 3, do versículo 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Bom Deus, mais uma vez nós estamos aqui gratos ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de poder ouvir a Tua voz. Fala conosco, usa o Teu servo como instrumento de Tuas mãos e que a Tua palavra possa nos alcançar, que os nossos ouvidos estejam atentos e que saímos daqui na certeza de que vale a pena servir a Cristo, colocá-lo como nosso anseio maior. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda cada irmão, cada ouvinte nesta noite a entender a Tua palavra e sair daqui comprometido com ela. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos falar sobre o tema que está na tela, quando Cristo é suficiente. Em Hebreus 11, um texto bastante conhecido de todos nós, é contada a história de muitos fiéis, de muitos crentes, de muitas pessoas que andaram com Deus. E pela fé, diz o texto que eles ofereceram a Deus um sacrifício mais excelente. Outros foram torturados. Alguns deles, segundo o texto, passaram pela prova das zombarias e dos açoites. Mas aqueles que também foram apedrejados e até quem foi cerrado pelo meio. Já outros andaram neste mundo como peregrinos. Tudo isso, esses homens, essas pessoas que andaram realmente com Deus, como peregrinos nesta vida, fizeram isso porque entendiam que eram estrangeiros neste mundo. Ou seja, eles entendiam que aqui não é sua morada definitiva. Eles um dia entendiam que iriam para a eternidade. Todos os registros bíblicos acerca dos fiéis destacam esses homens num tipo de compromisso que revela o quanto eles compreendiam e viviam profundamente a fé em seu Deus. Se a gente pegar, por exemplo, a pessoa de Abraão, que é um dos heróis da fé retratado no capítulo 11 de Hebreus, diz que Abraão deixou sua terra sem saber ao certo para onde Deus o haveria de levar. Essa foi a postura de Abraão. José, por exemplo, recusou-se deitar com a mulher de Faraó, com a mulher de Potifar, o comandante ali do exército de Faraó, por amor ao Senhor. Já Moisés voltou ao Egito para libertar seu povo, não temendo as ameaças do rei. E de Daniel é dito que ele enfrentou a cova dos leões. E os apóstolos? Estes
morreram pela causa de Cristo. Esta é a realidade contada pela palavra de Deus de homens que andaram com Deus. Mas fora o texto bíblico, em séculos passados, alguns bem recentes, também muitos missionários deixaram seus países de primeiro mundo, deixaram o conforto dos seus lares, deixaram suas famílias para irem às nações anunciar a mensagem do Evangelho, para libertar um povo escravo do pecado. Por que todas essas pessoas fizeram o que fizeram e do modo como fizeram? Porque elas sacrificaram suas vidas. Qual é a razão disso? Uma razão simples. Jesus, o Salvador, o Redentor. Aquele que foi a razão do viver de todos eles. E o texto que eu e você acabamos de ler apresenta a visão e a decisão do maior desbravador da obra missionária. Ou seja, o texto retrata a vida do apóstolo Paulo. Paulo, desde o dia em que foi salvo por Cristo, entendeu de forma muito clara, de forma objetiva, que o Senhor era o seu melhor tesouro. Nada era comparado a Cristo para Paulo. E com ele, irmãos, nós aprendemos o valor do Cristo suficiente. Dito isso, eu gostaria de compartilhar com vocês que entender Cristo como suficiente é compreender algumas verdades. Quais são essas verdades? Primeiro, compreender Cristo como suficiente é conhecê-lo, é entender, é compreender, é ter uma visão de que conhecê-lo é o que importa. Ter um relacionamento vivo com ele é a coisa mais importante. É isso que torna alguém que faz de Cristo uma pessoa suficiente na sua vida. Ela entende que conhecê-lo é o que importa. E os versos 7 e 8, nesses versos, podemos ler exatamente essa verdade. Paulo entendia que conhecer a Cristo era o que lhe importava. Verso 7 diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. E ele reafirma no versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, queridos, entender Cristo como suficiente é ter em mente, é carregar no coração que conhecê-lo é o que de fato importa. Ter um entendimento claro da sua pessoa, ter um relacionamento vivo com ele, um relacionamento que não pode ser comparado a nenhum outro relacionamento, nem mesmo com o cônjuge, nem com o pai, nem com a mãe ou qualquer outro tipo de relacionamento. Conhecê-lo é o que importa para alguém que tem Jesus como suficiente. Conhecê-lo é o que importa. Paulo, meus irmãos, poderia se gabar, se vangloriar de muitas coisas. Dentre elas, as credenciais religiosa, familiar e moral. Ele vai abordar isso anteriormente. Ele poderia se gabar de tudo isso, mas como ele mesmo coloca no versículo 8, de tudo isso ele abriu mão ao considerá-las lixo, ao considerá-las coisas sem valor, se comparadas a Cristo. Por isso que conhecer Cristo era o que importava para Paulo. E isso é significativo para quem tem Cristo como suficiente, como aquele que é o melhor, o mais precioso,
dos amigos, o mais precioso bem que poderia ter nesta vida. Ao comparar esses tesouros com aquilo que Jesus Cristo poderia oferecer, Paulo percebeu que todas as coisas que lhe eram mais caras não passavam de refúgio. Quando ele colocou na balança, ele viu que Cristo é muito mais precioso. Conhecê-lo era o que importava para Paulo. Para o grande missionário, o que importava em primeiro lugar era seu relacionamento com o Salvador. As outras coisas eram secundárias, ainda que tivesse lugar em sua vida. Mas elas nunca ocupariam o primeiro lugar. Cristo ocupava o primeiro lugar na vida do apóstolo. Como disse alguém, na estrada de Damasco, Paulo aprendeu que Jesus era o verdadeiro Messias. E quando ele encontrou esse tesouro precioso, ele, comparando com outras coisas vantajosas, ele viu aquelas como lixo, como perda, como esterco, porque é mais ou menos essa tradução da palavra aí do versículo 8, quando ele diz que considerou refúgio. Queridos irmãos, o Paulo perseguidor de Cristo e de sua igreja agora fazia de seu mestre seu principal alvo. Ele sonhava ganhar Cristo cada dia mais. É o que nós temos no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Cristo era o que ele mais desejava, era o que ele mais buscava alcançar. Então, conhecer a Cristo era a sua maior aspiração, dia após dia. A frase Jesus Cristo, meu Senhor, fala da devoção de sua alma pelo Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor. É pessoal. Ele não terceirizava o prazer que ele sentia por Cristo e que deveria manifestar por Cristo. A alegria, o nível de amor para com esse Salvador. Ele não terceirizava, ele não colocava nas mãos de outros. Ele fazia de Cristo algo pessoal dele. Jesus Cristo, meu Senhor. Isso fala da devoção de sua alma pelo Senhor. E é por isso que Cristo era suficiente para ele. No final do versículo 8, mais uma vez, Paulo reforça a sua decisão de renunciar às coisas que impressionam os olhos dos homens, sem Deus, e as considerava como refúgio, como lixo. Por trás desse termo está a ideia de algo comparado a restos de alimento destinados à lata de lixo. Essa é a ideia da palavra refúgio. Na tradução que eu estou usando aqui, em outras traduções pode aparecer o termo de forma com outro sinônimo, talvez lixo, outro sinônimo, mas essa é a ideia de restos de alimento destinados à lata de lixo. E é isso que Paulo faz ao olhar para a sua vida e comparar todas as vantagens que ele tinha com Cristo. Ele diz, olha, eu considero todas essas coisas como refúgio, como se fosse resto de alimento destinados à lata de lixo. Era assim que ele entendia. Queridos irmãos, Jesus Cristo precisa ser mais apreciado por você. A impressão que se tem hoje em dia é a de que, para muitos, Jesus é apenas um acessório. Eu estava conversando com um irmão em Cristo antes do culto, e nós estávamos falando sobre o nível de crente que nós temos hoje. E eu falei para ele de uma pesquisa feita por um instituto famoso nos Estados Unidos, que em 2006 dizia que apenas 15%
dos professos da América do Norte tinham, de fato, prazer em Deus. Levavam a sério o relacionamento com Cristo. E é triste dizer, mas nós vivemos tempos assim, em que Cristo é mais como se fosse um acessório em nossa vida. Nós o adoramos quando queremos, nós anunciamos, quando anunciamos para os outros, quando dá na teia. Sua igreja é tratada de forma que tanto fez como tanto faz. Mas se queremos, irmãos, tê-lo como suficiente, precisamos fazer dele nosso maior e mais precioso amigo. Ou seja, nas palavras do que estamos usando aqui, o que conhecê-lo é o que importa. É assim que nós vamos valorizar esse Cristo. Jesus deve ser, a cada dia, reconhecido e tido como o Deus que se humilhou para salvar um povo de quem ele espera devoção e um valor acima de qualquer valor dado a outra pessoa ou coisa. As pessoas são importantes, os relacionamentos que temos são importantes, devem ter o seu lugar na nossa vida. As nossas conquistas materiais, intelectuais, de outra natureza, podem ter o seu lugar, mas não tomar o lugar de Cristo. Porque conhecê-lo deve ser o maior empreendimento da igreja, do povo de Deus. Precisa ter anseio por ele, pela igreja dele, pela palavra dele, por uma vida de oração. Ao longo da história da igreja, os cultos de oração têm sido a maior prova do nível de relacionamento dos crentes com Cristo ressuscitado. É claro, irmãos, que tem ausências justificadas. Mas cada um conhece a sua realidade. Não adianta enganar os outros e achar que vai enganar a Deus. E não pense que enganando a si mesmo vai resolver os problemas. Não vai. Eis aqui o primeiro resultado de ter Cristo como suficiente. Conhecê-lo é o que importa para alguém que vê Jesus como suficiente. Em segundo lugar, sua justiça é o que importa. Nesse ponto, o crente não vive baseado no seu esforço próprio, nas suas boas obras, mas confiando na justiça de Cristo, naquilo que ele alcançou pela sua morte, e que o Pai se satisfez, que disse em alto e bom som: este é o meu filho amado, nele eu me comprazo. Vamos para o versículo 9 de Filipenses 3. E ser achado nele, de que forma? Olha o que Paulo coloca. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, alguém que vê Cristo como suficiente, além de entender que conhecê-lo é o que importa, também entende que a justiça de Cristo é o que importa. Aquilo que ele fez, aquilo que é a razão porque hoje somos o que somos, povo de Deus, é o que importa. Enquanto alguns se gabavam de sua justiça própria, Paulo faz uma declaração confiante na justiça atribuída por Deus a ele por meio de Cristo. Quando Cristo, ou quando Deus nos vê como povo redimido, ele nos vê através dos atos redentivos de Cristo. E Paulo se gabava disto. Ele não se gabava dele mesmo. Ele não olhava para si, para suas credenciais, como se elas pudessem atribuir a ele qualquer vantagem diante de Deus. Mas ele entendia que Deus o recebeu como filho através da justiça de Cristo. Por meio de Cristo. Paulo foi um dos maiores defensores do Evangelho da Graça. Em outras partes dos livros que ele escreveu, nós temos essa percepção. Por exemplo,
Em Gálatas 2,16, ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Porque foi Jesus que comprou o direito de nós sermos o que somos. Paulo também disse em Romanos 4:6, bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Aos Coríntios, ele também disse que de Cristo Deus fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa ideia de que em Cristo Deus fez pecado, dizendo que Deus fez pecado por nós, da pessoa de Cristo, é no sentido de que os nossos pecados caíram sobre Cristo. Para que eu e você hoje fôssemos feitos justiça de Deus. E Paulo está se gabando disso. Compreendendo, irmãos, esse ponto fundamental da fé, Paulo renuncia a qualquer senso de justiça própria e se apega àquela que vem por meio de Jesus Cristo. Nesse sentido, Paulo, ao analisar a sua vida, olhou, irmãos, para a própria conta bancária e descobriu que estava espiritualmente falido. Olhou para a de Cristo e viu que o Senhor era perfeito, disse o pastor Wisber. Então, o crente que não vê vantagem em si mesmo é como alguém que olha para a sua conta bancária e não vê um centavo. E alguém vem e apresenta a sua própria conta recheada de dinheiro e diz: olha, pode se valer e resolver os seus problemas. Foi mais ou menos isso que Paulo fez. Ele olhou para a própria conta bancária e descobriu que estava espiritualmente falido. E aí ele olhou para a de Cristo e viu que o Senhor era perfeito e baseado na justiça que vem por meio da fé em Jesus Cristo, ele então falou o que falou no texto que estamos analisando. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo entendeu que a única maneira de Deus declará-lo justo diante de Deus era mediante a obra de Cristo Jesus. Ele entendeu que a única maneira era Deus depositando a justiça de Cristo em sua conta. E daí ele fez de Cristo alguém suficiente para ele. Só assim ele poderia ser salvo. Repetindo o texto segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós. Ou seja, Deus atribuiu os nossos pecados a Cristo para que a justiça de Cristo fosse atribuída a nós. Vocês estão entendendo? O que nós demos a Deus, ao Deus triuno, foram os nossos pecados. Agora Deus, através da obra redentora de Cristo, atribui a nós justiça. E é por isso que hoje nós somos justificados. E aí Paulo vai abrir o capítulo 1 de Romanos, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se por um lado nós atribuímos a Ele os nossos pecados, a justiça dele foi atribuída a nós. E daí então nós fomos feitos justiça de Deus. O fim de todo esforço próprio e mérito humano é o começo de uma vida com Deus. É abandonar a força própria. Eu não consigo, não vai conseguir mesmo, só consegue com o Senhor. Somente o Deus homem poderia aplacar a ira de Deus de sobre o pecador. E Paulo sabia disso, tanto que aplicou o efeito da obra de Cristo em sua vida. Ele então olhou
sua posição diante do trono de Deus, onde toda justiça humana não tem valor algum para aceitação perante um Deus santo. Ele viu isso, ele enxergou isso. Ele viu quão miserável ele era. Ele viu que não há vantagem da parte dele para com Deus. Deus não olha ele como alguém vantajoso, mas olha ele como alguém miserável, mas que por conta do que Cristo fez na cruz do Calvário, recebe ele como filho. E é assim que acontece comigo e com você. Diante disso, o que restou ao apóstolo Paulo foi recorrer à justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Por isso, o versículo 9 diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E assim, então, ele seguiu sua vida, servindo a Cristo, porque Cristo pagou o preço da sua redenção. Apegar-se à justiça que vem por meio de Cristo Jesus deve levar eu e você, dia após dia, a expressar nossa gratidão a Deus. Quantos de nós, muitas vezes, não somos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Somos como meninos egoístas, ou como esposas egoístas, ou como esposos egoístas, que quando a outra parte está fazendo alguma coisa que agrada, que satisfaz, olha, o sorriso está lá na orelha. Mas quando as coisas não acontecem como esperado, o sorriso desaparece. Parece um bico grande e às vezes a gente transfere isso para o nosso Deus. Mas, irmãos, precisamos olhar para o que Cristo fez por nós e ser grato ao nosso Deus por isso. Isso vai eliminar a tentação de acharmos que merecemos alguma coisa da parte de Deus. Tudo, irmãos, é por graça. Nada de nós, tudo de Deus. Então está aqui o segundo resultado de ter Cristo como suficiente. Sua justiça é o que importa. Primeiro, conhecê-lo é o que importa. Segundo, sua justiça é o que importa. É através da justiça de Cristo que ele alcançou na cruz do Calvário que nós somos o que somos. Não há mérito em nós. Não temos que exigir nada de Deus. Não temos que dizer que a nossa fé precisa ser uma fé que vai movimentar Deus para fazer o que Ele quer, o que nós queremos que Ele faça. Não funciona assim. As respostas às nossas orações são um ato de graça divina. Cada oração respondida é um ato de graça divina. Não porque nós merecemos. É porque Ele é bom. É porque Ele nos salvou, quer-nos bem, e Ele faz o que Ele quer, o que Ele faz quando quer fazer, e na hora que quer fazer, do modo que Ele quer fazer, porque Ele é bom, mas não porque nós somos bons ou merecemos alguma coisa. Terceiro lugar, sua vitória é o que importa. Versículos 10 e 11, podemos ler o texto aí, que diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, foi a vitória dele que nos alcançou. Foi ele que foi vitorioso, não fomos nós. E essa vitória que importa para quem crê e vê Cristo como suficiente. Olha para tudo que está acontecendo, a começar pela sua salvação e entende, a vitória de Cristo é o que importa para mim, porque foi através dela que eu fui alcançado. E é isso que Paulo está colocando. Paulo entendia que o único que venceu a morte foi Jesus. Ninguém além de Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém ao longo da história ressuscitou e assentou-se à mão direita de Deus. Essa é uma vitória exclusiva de Cristo. E Paulo se apegava a isso. Por isso, ele se apegava a essas realidades. E ele entendia que conhecer a Cristo, experimentar dia após dia a força da ressurreição do Senhor em sua vida, era o que ele mais desejava. Era ver o fruto da morte de Cristo em sua vida, da ressurreição de Cristo em sua vida. E é por isso que ele faz essa declaração, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Quero que isso
faça valer na minha vida. Eu quero ver isso como resultado na minha vida. Porque a vitória dele é o que importa. Isso foi tão significativo na vida do pastor Paulo, que à medida que caminhou com o Senhor, você vai ver Paulo como um homem que orou, obedeceu à vontade divina e procurou glorificar o nome do Senhor. Você vê Paulo nessa tríade de dependência através da oração, de obediência pronta. Ele vai dizendo aos Gálatas que quando Deus o chamou, ele não consultou nem carne nem sangue. Um homem destemido, que obedeceu prontamente a Cristo e procurou glorificá-lo. Foi ele que escreveu 1 aos Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, ou outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Foi ele que escreveu Colossenses 3:17, quando diz que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Porque foi assim que ele viveu. Porque a vitória de Cristo era o que importava para ele. Não seus méritos, não outros que poderiam oferecer alguma coisa. Até porque ele rejeitou tudo isso como refúgio. Nós já vimos isso. Ele sabia que em Cristo tinha um amigo, um mestre, um conselheiro constante. E é por isso que ele não abria mão disso. E aí nós temos implícito, ou implícita nesse texto, essa ideia do Cristo suficiente para Paulo. E o texto está aí para a nossa reflexão também. Isso levou a identificar-se com Cristo também em seus sofrimentos e morte. Porque é fácil a gente querer de Deus e de Cristo apenas o que Ele pode nos dar de coisas boas, como coisas boas. Mas quando diz respeito a sofrimento, morrer em nome de Cristo, não, isso aí não é para mim não, isso aí são para os corajosos. Mas Paulo entendia isso. Olha o versículo 10. Para de algum modo, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Isso é entender que o que importa é a vitória de Cristo. A ponto de fazer uma conexão entre a própria vida e o que Cristo passou. Entender que, assim como ele que sofreu e morreu, eu também posso passar por isso, não para ser um redentor, mas como alguém que foi salvo por Cristo, que está unido com Cristo. Todo mundo quer ser crente quando diz respeito às coisas boas. Ele resolveu meus problemas, mas quando tudo vai mal, como aconteceu com Ruth e Noemi, diante de um caos, e ela fazer a afirmação dizendo à nora: o teu Deus será o meu Deus, aonde você for, irei com você, só para alguém que sabe o que é o valor de um relacionamento mais profundo. E é isso que Paulo está declarando em relação a Cristo. Por isso ele renunciou suas glórias e as considerou como lixo, como refúgio, como já lemos no versículo 8. Ele não vivia mais em função dessas coisas. E como disse alguém, quem vive em função de coisas jamais encontra a felicidade verdadeira, pois precisa sempre proteger seus tesouros e se preocupar se seus bens estão desvalorizando. Eu me lembro que eu estava numa sala de aconselhamento e um professor dando um assunto lá e ele falou de algumas pessoas ricas em São Paulo que eram membros de suas igrejas, de sua igreja, e vez por outra ele encontrava aquelas pessoas
e dizia: fulano de tal, como é que você está? A pessoa com no rosto estampada tristeza. E ele disse: rapaz, não estou bem não, porque só hoje eu perdi uma fortuna na Bolsa de Valores. Esse é o problema da gente se apegar às coisas efêmeras desta vida, como o dinheiro, achando que ele pode nos manter de pé. Irmãos, o que é terreno, assim como nós construímos com muito suor, desaparece num piscar de olhos. É por isso que quem vive em função de coisas jamais encontra a felicidade verdadeira, pois precisa sempre proteger seus tesouros e se preocupar se seus bens estão desvalorizando. E aí a angústia é grande quando a perda chega. Mas quando nós entesouramos na eternidade, quando nós colocamos a nossa atenção na cidade, que é a fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador, conforme Moisés disse, tinha esse olhar, não Moisés disse, mas tinha esse olhar, de acordo com o autor de Hebreus, aí a coisa muda. Somente uma comunhão profunda com Cristo pode levar uma pessoa a tomar a decisão de não viver em função das coisas desta vida. Só um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento diário, de comunhão com Ele, de oração, de submissão à vontade dEle, de sujeição-se à sua vontade. Então, meus irmãos, precisamos entender que a nossa caminhada com Cristo neste mundo propõe a mim e a você um viver radical. Nesse Cristo suficiente. Daí conhecê-lo é o que importa. Sua justiça é o que importa. E sua vitória é o que importa. O resto é resto. O resto a gente desfruta com os cuidados devidos. A gente usa para a glória dele. A gente não faz disso a nossa vida, o nosso maior bem. A gente não toma isso como a última razão do nosso viver, do nosso viver, mas faz disso coisas secundárias. É assim que Paulo viveu. De tudo isso, o que é que nós podemos aprender? Duas coisas. Primeiro, irmãos, não sei se vocês estão percebendo, mas é importante a gente entender que a igreja do século XXI precisa refletir um pouco mais sobre sua sede de conhecer melhor o seu Salvador e Senhor. As pessoas não têm mais paciência para aprender das Escrituras. A escola bíblica dominical é prova disso. São poucas as pessoas que são constantes. Qualquer coisa tira elas do movimento, não tem esse negócio. E aí nós temos um grupo de crentes rasos. Nós estávamos num evento comemorativo recentemente e um grupo de jovens me bombardeando com perguntas que eles têm dúvidas. E eu respondi algumas questões de forma bem simples. E eu disse para eles, esta é a razão de nós não termos prazer no estudo constante e profundo das Escrituras. E é por isso que temos uma igreja analfabeta. Não conhece o Cristo a quem serve. Isso é preocupante. Irmãos, ninguém com bom senso entra em um relacionamento sem empreender esforços para conhecer o bem-amado, a pessoa com quem está se relacionando. Se fizer isso, é loucura. Muitos querem Jesus também, mas não querem conhecê-lo mais intensamente. E a Bíblia fala sobre isso. Pedro, quando se dirigiu aos seus leitores, ele disse algo maravilhoso sobre esse assunto. Em sua segunda carta, capítulo 2, versículos 2 e 3. Ele disse o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas, olha como é que ele coloca agora, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, pleno. Na eternidade nós vamos continuar descobrindo maravilhas sobre esse Deus. Ou você acha que você vai estar lá com o seu conhecimento completo? Não pense que você e eu seremos lá deuses, no mesmo nível não seremos criaturas, só com o corpo glorificado. E aqui nós precisamos, então Pedro começa assim: graça e paz vos sejam multiplicadas
no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E aí no verso 3 ele diz: pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à piedade, pelo pleno conhecimento, ou pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo que nós precisamos para vivermos uma vida robusta, nós temos. Mas isso exige crescimento naquele que nos amou. Precisamos conhecê-lo. Jesus disse aos seus ouvintes: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. São as Escrituras que revelam o Deus triuno, que nos salvou. Isso está em João 5,39. Aos seus opositores, Jesus disse: não conheceis a mim nem a meu Pai. Então perceba que conhecer Jesus é pré-requisito no relacionamento com Ele, um relacionamento mais profundo. Um relacionamento que chega ao ponto de nós dizermos que Ele é suficiente. Porque conhecê-lo é o que importa. Sua justiça é o que importa. E sua vitória é o que importa. E tantas outras coisas mais. Segunda lição, meus irmãos, é que a igreja do século XXI deve abandonar qualquer resquício de bondade pessoal. Tem muita gente que acha que Deus vai fazer por elas à medida que elas fazem por Deus. Irmãos, boas obras devem ser algo que o crente deve fazer. Se ele não faz, a fé desse crente é uma fé barata. Mas elas são parte da vida cristã por causa da salvação gratuita que nós alcançamos em Cristo. Os irmãos estão cansados de ouvir e de ler Efésios 2, do 8 ao 9, digam, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Nós fomos salvos para as boas obras, mas as boas obras não nos salvam. Por isso não podemos e nem devemos nos apoiar naquilo que nós podemos fazer de bom, se é que nós podemos fazer alguma coisa de bom. Isaías, há quase 3.000 anos, escreveu dizendo que as nossas justiças são como trapo de imundícia. É isso que são as nossas justiças. O que o crente deve-se somente à obra de Cristo realizada no Calvário. A única forma de Deus declarar o pecador justo é através de Jesus. E não basta vir à igreja. Pastor, eu tenho 20 anos que venho a essa igreja. Se você não nasceu de novo, se você não entregou sua vida a Cristo, se você não tomou uma decisão com Cristo, você não é crente. E se você partir hoje, fechar os olhos, você vai para um lugar terrível. Porque Cristo não morreu em vão. Assim como o céu é real, o inferno também é. E o inferno é para todo aquele que ignora consistentemente e continuamente a necessidade de salvação. A vitória de Cristo foi suficiente para aplacar a ira de Deus que estava sobre o homem, até então perdido. Foi a obra de Cristo que aplacou a ira de Deus. Isso deve levar você, como crente, a se conformar com a vida e obra de Jesus. Os propósitos que você tem devem se alinhar com o Cristo ressurreto, com a vontade desse Cristo. A pergunta que eu quero fazer para terminar é:
Para você, Cristo é suficiente? A ponto de você entender que conhecê-lo é o que importa? Que sua justiça é o que importa? Que a vitória dele é o que importa para você? Pense sobre isso. Você é uma pessoa alegre constantemente em Cristo? Quando as coisas ficam difíceis, quando a escuridão chega na sua vida, na sua família, você tem razão de viver, você olha para Cristo, você diz, como Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Será que você e eu temos essa mesma percepção? Se você hoje fosse impedido de servir a Cristo, se proibisse você de ter uma Bíblia em casa, de falar do nome de Cristo, como você se sentiria? Como você reagiria hoje? Talvez nós aqui precisamos de uma experiência no mundo da igreja perseguida, para a gente experimentar se de fato a gente tem uma fé nesse Cristo que morreu por nós. O que Paulo declarou aqui, irmãos, de se conformar com Cristo em sua morte, de fato aconteceu. Ele morreu por Cristo. Sua cabeça foi separada do corpo, sem qualquer receio. A igreja do século XXI precisa ser sacudida. Boa parte dos crentes querem ser crentes espectadores. O irmão estava me falando agora há pouco, uma igreja que tem mais ou menos 5.000 membros. Uma pesquisa feita naquela igreja. Quase a metade que frequenta ali, esporadicamente, não tem compromisso com a igreja de Cristo. É terrível. Mas se nós queremos fazer de Cristo aquele que é altamente suficiente, precisamos declarar com atitudes de que conhecê-lo é o que importa. Sua justiça conquistada na cruz do Calvário é o que importa. Sua vitória na sepultura é o que importa. E o resto é resto. O resto a gente desfruta, a gente usa para a glória de Deus. Você daria sua vida por Cristo se fosse necessário? A minha oração é que sim. Que se for necessário, porque você e eu temos Cristo como suficiente, se necessário, estaremos dispostos a dar a vida por Cristo. Então, que Deus abençoe, que Deus ajude você nessa caminhada e que você repense o tipo de vida cristã que tem vivido e viva para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos nesta jornada com Cristo.